Amor, estamos há 10 meses distante e a saudade aumenta a cada dia. Sei que você também deve estar sentindo muita falta da sua família, do seu lar. Já estamos muito felizes, pois o dia de você voltar está próximo. Te amo mais do que tudo nessa vida e tenho muito orgulho de ter ao meu lado esse marido tão espetacular. Te amo. Apesar da falta que sentimos todos os dias, reconhecemos o aprendizado, os pontos positivos e o amadurecimento que a sua vida trouxe para cada um de nós e para a nossa família como um todo. Sabemos que para você deve estar sendo muito mais difícil por estar praticamente isolado do mundo, mas lembre-se sempre que sua família aprecia o seu esforço e dedicação e está sempre aqui para te apoiar. Nunca pensei que sentiria tanta falta de alguém quanto estou sentindo a sua agora. Mas mesmo o Senhor estando longe, continua parecendo que está aqui em todas as nossas conversas e eu só tenho a agradecer por isso. Meu maior medo era o Senhor ir e nós pararmos de nos falar, porém, isso não aconteceu nem por um instante. Muito obrigado por ser o pai e o ombro amigo que eu sempre precisei. Te amo infinitos mundos. Essa travessia, né, para o continente antártico se reveste de bastante dificuldade. O Estreito de Drake, né, é considerado por muitos navegadores talvez o canal mais perigoso do mundo para os grandes navegadores. A maior dificuldade nossa é essa variação rápida, drástica das condições climáticas na região. Existe uma corrente vindo de oeste que ela circunda o continente antártico, se encontra com correntes quentes vindas do Pacífico, e isso gera uma instabilidade muito grande naquela região do Estreito de Drake. Em 1982, foi elaborado o Programa Antártico, a Marinha comprou um navio, foi preparada uma primeira viagem para a Antártica para se mostrar bandeira em visita a diversas estações e bases de outros países. A viagem foi organizada em 2 etapas, porque não dava para transportar todo mundo de uma vez. E aí entra a importante participação da Força Aérea. Por quê? Esses navios eram navios lentos, não dava para estar na Antártica, retornar ao Brasil para trocar pessoal e retornar para a Antártica. Então era necessário um ponto de apoio mais próximo. O retorno da área da região da Península Antártica até Punta Arenas demandava cerca de uma semana, porque eram 3 dias para sair da região antártica até Punta Arenas, mais 1 ou 2 dias para ficar no porto, pessoal desembarcando, embarcando, e mais 3 dias de retorno, ou seja, uma semana perdida. Quando o vetor aéreo diretamente para a Península Antártica, demandaria apenas cerca de 7 a 8 horas. Se não fosse a Marinha, não haveria Programa Antártico naquela época. Mas se não fosse a participação da FAB desde o início, essas operações antárticas teriam muito menor flexibilidade. E, felizmente, em agosto de 83, tivemos a grata notícia que o primeiro do primeiro GT tinha feito um primeiro pouso na base chilena de Marcha. Então, caracterizado aí que esse binômio navio-aeronave era fundamental para a execução ótima, em boas condições, de uma operação antártica. A Estação Antártica Comandante Ferraz, né, que é a nossa casa na Antártica, a casa de todos os brasileiros na Antártica, ela presta apoio logístico, né, aos trabalhos de pesquisa realizados no continente antártico. O ano antártico, né, ele é dividido basicamente em duas etapas, né, em 2 fases, né? Tem o verão antártico, né, que ele vai de outubro até março, né, e o inverno antártico, que vai de abril até setembro. Né? No verão antártico é o período mais intenso. Por que mais intenso? Porque os navios, né, como eu falei, o Ari Rangel e o Almirante Maximiano, vão estar na estação, né, fazendo a parte logística. Já no inverno, né,
cai para 17 militares, né? 17 militares que compõem o grupo base. O inverno antártico ele não favorece a pesquisa. Outro fato relevante é que os navios, né, antárticos, né, brasileiros, eles já não estão na Antártica no período de inverno, né? Então todo o apoio que é prestado pelos navios, ele se encerra. E quem faz o grande apoio, né, nesse momento, né, é a Força Aérea. O Esquadrão Gordo foi escolhido porque havia nessa época 3 esquadrões que voavam C-130. O KC-130 nos Afonso, nós, e o Esquadrão de Busca e Salvamento em Recife. As nossas aeronaves eram as mais apropriadas e nós, sem dizer que os outros não tinham experiência, mas nós éramos muito mais experientes, muito mais voados. Nessa missão, especificamente do dia 23 de agosto, eu fui com 2 capitães, o Lemos, Cirino e o Márcio, e escolhemos 3 tripulantes, que foi o Araújo Bacelar, o Ney e o Verdun, que era o nosso rádio. Essa tripulação se ouve muito bem mesmo. Os nossos tripulantes, eles eram muito bem treinados, os sargentos, os graduados, eles conheciam muito bem a missão. A meteorologia ela é bastante variada, você decola e 2 horas depois está fechado, e o vento de través muito forte. Nesse primeiro voo, nós levamos as primeiras casas para a vila de pesquisadores que eles hoje têm. Antes de mais nada, é uma realização pessoal muito grande, né? Você vê de onde você veio, até onde você chegou pessoalmente, né? E aí você, com você mesmo, você sabe que tem que agradecer a alguém, né? E eu sou grato eternamente ao meu comandante que me escalou, ao CONTA, Comando de Transporte Aéreo, né? O fato de ser o Pinguim 01, né? Vou levar. Essa missão, quando foi determinada, foi concebida para ser com o apoio da Força Aérea chilena, utilizando a base deles. Então, nós fomos para Santiago, fizemos um curso de operações aéreas com os chilenos, né? Onde a nossa tripulação ficou em conjunto com a tripulação chilena, que era composta de pilotos, mestres de carga e mecânicos de voo, e um radiotelegrafista. Apesar do esquadrão estar habilitado a operar em clima frio, mas não num clima tão frio como é a Antártica. As temperaturas podem chegar a 20, 30 graus negativos. Então, temos cuidado não só de manutenção, como preparação da aeronave. A Força Aérea não tinha estaria operando no exterior. Então, precisaria de ter um suprimento próprio para que, caso a aeronave tivesse alguma falha, não atrasasse a missão. Então foi um troço muito corrido para preparar a aeronave, o pessoal se habilitar, pesquisar o que poderia acontecer. E como eu falei anteriormente, não tinha internet, não tinha, era muito difícil arrumar. Então foi um troço muito conhecimento, procurar outras pessoas, né, fazer contato com alguém que já tivesse operado em condições semelhantes para conseguirmos operar. Então não houve assim, um tempo muito hábil de meses. Foi mais ou menos um mês e pouquinho antes de irmos para Santiago realizar esses cursos. Foi um fato inédito, até que não sabia como era operar, como seria a pista grande, pista pequena, pista larga. Então não tinha nenhuma informação. E como eu falei, não tinha como você se comunicar com os chilenos, e era a primeira missão antártica. Então fica um troço assim, todos ficaram espantados como vai ser. Então, não tem como eu expressar o nosso sentimento assim, do que aconteceu, porque era a primeira vez. Tem uma série de procedimentos que você realiza antes do deslocamento para a Antártica para que a aeronave sofra o mínimo de danos, porque é uma pista não preparada, como se fosse não vou dizer que seria uma emergência, sei lá, mas é uma necessidade de se operar e tem que levar aquilo lá. Já aconteceu comigo de eu estar preparando para
para decolagem e correndo, porque o clima estava mudando. E no deslocamento até a cabeceira, o tempo fechou, a visibilidade chegou a 0 e nós tivemos que retornar e pernoitar na base. Pousar no solo antártico pela primeira vez, né? Todos ficaram emocionados, né? Apesar de o homem não chora, mas todos ficaram, nos abraçamos, né? De ter cumprido aquela missão, ter realizado com êxito. Foi uma sensação, não tem como descrever para você como, mas foi um troço que ficou marcado na minha vida, né? Como de todos que participaram. A Aeronave C-130, ela reposiciona não só a Força Aérea, mas o Brasil com capacidade que nós ainda não havíamos tido oportunidade de experimentar. O transporte aéreo logístico em grande escala, em maior alcance, em grandes proporções, infiltração, exfiltração, assalto aeroterrestre de grandes dimensões, de grandes proporções, lançamento de carga, de pessoal. Isso tudo coloca a Força Aérea num nível de preparo muito além do que ela já havia experimentado. É uma satisfação, é um orgulho muito grande ter em sua sede o Esquadrão Gordo, o primeiro esquadrão do primeiro grupo de transporte, que para além dessa gama de missões, experimentou também na década de 80 a missão do PROANTAR. Eu digo experimentou e perdurou durante 40 anos com um grau de capacidade, de profissionalismo e principalmente, né, de dedicação dos seus tripulantes, o que fez que essa missão, na verdade, ela extrapolasse os muros dessa base e do que eu acho que o Esquadrão um dia imaginou. Pois envolve o Ministério da Defesa, a Marinha do Brasil, uma rede de cientistas imensa, que talvez nós não conseguiríamos citar nesse breve vídeo. Então mostra que, para além das ações de Força Aérea, a atuação do Esquadrão Gordo por meio das aeronaves C-130, ela representou muito bem a Força Aérea, atendeu realmente a milhões de brasileiros e principalmente fomentou aspectos científicos na sociedade brasileira como um todo. Para nós é uma satisfação muito grande ter esse esquadrão sediado aqui. O PROANTAR, para a gente, ele tem um significado muito importante, né? Talvez baseado em 2 pilares principais. O primeiro é o senso de satisfação junto à sociedade brasileira, né? E talvez o segundo pilar, que também é muito importante, mas talvez um pouco mais afeto ao lado operacional, vai de uma questão do ser humano que a gente tem arraigado dentro da gente, né? Quando a gente entra na Força Aérea, né? A gente passa por diversos processos de seleção, né? Dentro dos esquadrões, somos elevados operacionalmente, né? Então, qualquer tripulante, ele sempre, até por uma questão pessoal, né, de ser humano, a gente quer sempre atingir o máximo, né? Olha, para todo mundo que serve no primeiro grupo de transporte, é sempre já entrar no esquadrão já é uma honra muito grande, é uma felicidade imensa ter a oportunidade de pilotar o C-130. E quando, depois de 4 anos no esquadrão, fui escolhido, né, dentre outros companheiros, para fazer parte da equipe que seria piloto antártico. Então, realmente, foi um momento de extrema emoção para mim, de orgulho, e isso me motivou muito a fazer melhor, procurar fazer melhor, me dedicar mais em termos de conhecimento técnico, em termos das minhas habilidades como piloto, para poder fazer parte dessa equipe, pelo desafio que é operar no continente antártico. As condições lá, principalmente no inverno, né, durante o verão, já é uma dificuldade, porque é uma pista curta, né, de cascalho, né, o material dele não é pavimentada, e até de propósito ela não é pavimentada justamente por conta no inverno, e mesmo no verão a questão de gelo, neve, então ela tem que ter essa formação de cascalho em função para dar mais, digamos, segurança, né, para pouso, principalmente nessas condições de neve e gelo. E é uma pista de 1.200 metros, e ela parece um porta-aviões, porque você tem uma baía aqui, tem o mar, né, com as dificuldades de você ter o controle no solo, principalmente quando você tem neve. Então, esse é o grande desafio de você operar. E, normalmente, também, o desafio para o piloto é que
Você pousa sempre ali com vento de través e ventos fortes. Então você exige habilidades, conhecimento da região, porque muitas das vezes o mar, principalmente no inverno, o mar está branco, né, está congelado. Então a gente sai daqui do Rio, prepara o nosso avião, né, um dia anterior para a missão, para cabos de ancoramento e tudo mais, vai para Pelotas, pega o equipamento de inverno, né, que lá as temperaturas são muito mais baixas que aqui, a gente não tem esse tipo de vestimenta. Pega o material que a gente vai lançar, a gente pega, embarca no Brasil e leva para Punta Arenas. De Punta Arenas, a gente carrega o avião com mais outras coisas, configura o avião para o lançamento e aí sim vamos lá para a base fazer o lançamento das cargas. A CIRM, com a CECIRM, que é a Secretaria, e a Exantar e a Marinha, que tem todo esse procedimento, né, de pegar a carga, alimento, roupa, cartas de família, colocam no depósito deles, depois traz para cá, para o nosso depósito no CTLA, onde toda essa carga é preparada em Marfinite, né, e levado, após a data do voo, leva para a missão. Em Punta Arenas a gente recebe também da universidade lá, material também que é de pesquisadores. Todo esse material é armazenado dentro do avião e levado até Punta Arenas. Inicialmente o projeto Antártico ele era totalmente planejado por cartas físicas. A gente se valia das cartas físicas para fazer o planejamento, assim como o próprio mapa para que a gente pudesse ter uma referência de planejamento. Esse planejamento sofreu uma alteração em função da tecnologia. A tecnologia nos favoreceu nesse ponto, fazendo com que nós tenhamos a condição de fazer o planejamento tudo com cartas digitais. Desde Punta Arenas, onde a gente opera para fazer o translado para a Antártica, ou Ushuaia. Então, chegando no continente antártico, a gente usa tanto o Google Earth ou outra plataforma de visualização e a gente consegue fazer aí a plotagem, né, da rota, tanto de Punta Arenas quanto de Ushuaia, passando pelo Fixed-Horn, no Drake, até chegar no continente antártico. Então, a gente sobrevoa Frei, vindo pelo Mar de Drake e entrando aqui para fazer o lançamento aqui na estação Marsh. Aí vem a parte operacional do avião. Uma inspeção bem detalhada, por quê? Local inóspito, frio intenso, então requer algo a mais no avião. Então a equipe toda dos tripulantes, Loadmaster, Flight, rádio navegador, eles têm que fazer um apanhado total nesse avião junto com a equipe de manutenção. Tem o descanso da tripulação, aí vem a parte todinha da operação em clima frio, onde é mais intenso o frio, vento forte. Isso faz com que a sensação térmica caia muito. Às vezes você está num lugar de 0 graus, até então é bom, mas quando você sai e pega um vento muito forte, a tua sensação desce para -5 ou -10 graus. É difícil, mas é prazeroso, né? Ser inóspito, mas você saber o que está fazendo, né, para o bem do seu país, ajudando nas pesquisas, né? Na realidade, a gente não é o pesquisador, mas a gente está colaborando. Acho que a maioria dos meus colegas que sentam aqui, que se tornam antárticos e vê o que é a missão, quando você percebe que você não é só apoiar, é você levar a bandeira do Brasil. Porque no primeiro pouso que eu tive, eu botei com meu colega a bandeira do Brasil. Falei, pô, tem que tirar uma foto, essa vai ficar marcada. Então, levar o nome do nosso país, né? Eu acho que isso é muito importante para a gente. Então, é muito gratificante porque a gente vê a utilidade, né? A gente é útil a essas pessoas, né? É tudo uma cadeia de importância que é dada aí. E é um trabalho de equipe mesmo que nós temos aqui, né? É uma equipe e um coração aqui no C-130. Para fazer o lançamento antártico, a gente depende de horário, de janela de lançamento lá na Antártica. Então, se a gente entravar alguma coisa aqui, né, começa a comprometer todo o andamento da missão. Então, assim que a gente recebe data, horário de missão, a gente tenta ser o mais rápido possível, né? A gente coordena com o pessoal da Marinha a chegada do material, que
Todo esse material aqui é proveniente da Marinha, tá? Eles trazem todo o material e a gente aqui faz a mão de obra, né? Desde a dobragem do paraquedas até a montagem final, para ter certeza do nosso controle de qualidade, né? Ela é uma montagem simples, né? Porém com muitos detalhes, né? Muitos detalhes que o cansaço, frio, falta de sono atrapalham bastante. Entregamos a carga na aeronave para o Loadmaster e junto com eles fazemos a rigagem, que é a montagem do sistema de lançamento, né? É um sistema feito por gravidade, então a carga sai por gravidade da aeronave, onde tem o dispositivo, né, por fit estática, acionamento do paraquedas, né? Aí o ressuprimento é feito dessa forma. O cálculo do momento que vai ser feito o lançamento, ele é feito pelos pilotos. A gente está aqui no compartimento, a nossa função é preparar a carga, deixar ela pronta para quando o piloto der o ok, disser que está na altura ideal, na posição ideal e no vento ideal e tudo mais, a gente libera a carga e essa carga é lançada. Essa carga é lançada, aí tem uma equipe de solo lá da Marinha, que eles ficam lá esperando essa carga receber. Eles colocam lá o prisma, colocam um sinal de fumaça, aí os pilotos, com aquele contato visual, fazem um cálculo para fazer o lançamento no momento correto. Um passado recente agora foi a questão da vacina da Covid. Então lançamos aí durante todo o período, né, de vacinação a vacina da Covid para os moradores lá da estação. E aí a vacina tem que estar numa temperatura adequada, então tinha toda aquela questão de montar em cima da hora, ali, próximo ao horário de decolagem para lançamento. Então, isso tudo são características, né, de uma missão real. Todas as vacinas chegaram intactas, né? O pessoal foi vacinado e é uma coisa bastante gratificante porque eu passei pela experiência da Covid e eu estava ajudando a prevenir que o pessoal que fica lá, eles ficam debilitados, né? Sem contato com vírus e bactérias e doenças daqui, né? Muito frio e tal. Quando eles voltam para cá, normalmente eles estão um pouco debilitados, a imunidade deles está um pouco baixa. E participar da proteção, mantendo-os, né? Cuidando da vida deles, é uma coisa assim que gratifica bastante. Em todas as missões, quer dizer, a tia Alice estava a bordo, né? É uma pessoa fantástica. Ela sim, ela já tinha se aposentado da Varig, ela foi voluntária para trabalhar nesse programa. E uma dedicação, assim, uma disciplina muito grande, com horários, métodos, o carinho que ela tinha com o cuidado, com a alimentação para a equipe que estava sendo transportada, os cientistas, a equipe de apoio, ela tinha um carinho muito grande e tinha uma coisa especial nela. Todo pouso que ela fazia lá na Antártica, ela colocava um pinzinho de pinguim no bonezinho que ela tinha, e aquele boné dela estava com muito pinguim e com o mesmo orgulho do primeiro pouso, ela tinha esse mesmo orgulho, essa mesma paixão de colocar cada pinguim no boné, como ela fazia esse pouso lá. Esse serviço, esse desprendimento que ela tinha de servir as pessoas, né? Sabia que era algo grande para o país que ela estava contribuindo. Desde a infância eu tenho envolvimento com a aeronave, primeiro como criança mesmo, vendo, admirando, e depois como profissional. Trabalho aqui, a gente passa a ter uma visão diferente, né? Quando criança, eu tinha a visão do meu pai, admiração de ver o que ele estava fazendo, de estar do lado de fora, sentindo a saudade, e depois estou no lado oposto. Pô, eu vendo ali, de dentro do avião, a dificuldade que é para a gente estar aqui no dia a dia, da gente deixar a família em casa, então é bem complicado, mas a gente está cercado aqui dos melhores, então a gente aprende da melhor forma possível a lidar com essa distância aí, com esse aperto que é a nossa realidade aí, nossa rotina, né? Que ela, na verdade, não existe, né? É uma rotina muito própria da gente. O piloto antártico ele é selecionado, né, depois que o piloto ele passa por diversas fases durante a carreira. Ele vem para o primeiro GT, ou então o esquadrão de primeira linha. Aqui ele faz as formações de SAR, de REVO e outras operacionalidades.
vira instrutor da aeronave, e aí ele pode ser submetido ao conselho operacional para ser piloto antártico, né? E a partir daí, sim, ele ingressa no QT, ele realiza o curso antártico e começa a fazer as missões para o continente antártico. E realmente é algo realmente gratificante, porque o piloto ele vai vendo os mais antigos indo para o QT antártico e passando a experiência que eles estão tendo lá, ele vai recebendo essa experiência e fica cada vez motivado a participar desse QT também, né? E quando ele é escolhido, realmente é uma grande felicidade, né? Fizemos os lançamentos com sucesso, graças a Deus conseguimos ir e voltar, e para mim foi uma experiência assim, era meu sonho realmente, né? E eu me espelhava muito naqueles pilotos que estavam ali do quadro antártico, que é um pessoal que é diferenciado, então infelizmente foi a minha primeira e minha última missão no Hércules, né? Porque logo após a gente recebeu o 390 e a missão passou a ocorrer com a aeronave 390, mas assim, para mim foi realmente uma realização de um sonho. Eu fico muito honrada e, assim, concito todas as mulheres também, né, que se imaginam na vida operacional a realmente conseguir ir até lá e se preparar para tal, porque é uma experiência, assim, sem igual. Realmente foi maravilhoso para mim. Foi um encerramento de ciclo, assim, sensacional. Participar da missão aqui no continente antártico, representando o Brasil e a Marinha do Brasil, é muito gratificante. Porém, tem vários desafios, como o próprio terreno, o clima, que é totalmente diferente do que vivemos aí no Brasil, e também como fator emocional, somente dos membros do grupo base, nós, 17 militares da Marinha do Brasil, que ficamos distantes das nossas famílias por 13 meses. Fator este que aumenta durante o inverno, onde não temos mais a pesquisa, nem os navios nos prestando apoio. E no inverno, quando avistamos o KC da Força Aérea Brasileira se aproximando, nos enchemos de sentimento de alegria. Alegria esta porque sabemos que iremos receber o suprimento para a manutenção da nossa estação. Queremos receber os alimentos frescos, as frutas, as verduras, legumes. E também queremos receber as cartas e lembranças dos nossos familiares e amigos que estão tão distantes. Este apoio que a Força Aérea presta é o que revigora nossas forças para chegarmos bem ao final da missão. Eu acho que talvez a melhor analogia que eu possa, né, fazer nesse processo de transição, que, como você bem disse, são questões técnicas bem diferentes, né? O C-130 é um avião turbohélice, com características de velocidade e comportamento dentro de pistas com o coeficiente de atrito reduzidos, diferente um pouco do KC-390, que é uma aeronave a jato. Talvez a analogia que eu faça e que traga aquilo que todos os integrantes do nosso esquadrão sentem é talvez a transição de pai para filho. Um filho nunca é igual ao pai. Ele nunca vai se comportar idêntico, né? Mas todos os valores, todos os preceitos, todo o legado que um pai deixa para os seus filhos é o que vai transformar a personalidade dele e como ele vai atuar dali para frente. É basicamente isso que a gente está estabelecendo dentro do esquadrão. Se a gente pensar que todas as dificuldades que há 40 anos levou os tripulantes do primeiro pouso na Antártica a conduzir uma aeronave em condições climáticas tão difíceis, tão complexas, dentro do cenário de tecnologia disponível para eles poderem efetuar a missão, é o legado que vai permitir que a gente, de maneira da característica do 390, dá sequência com a mesma excelência, né, que o C-130 fez um dia, a gente vai fazer com o C-390. O C-130 é forte e audaz. Missão sempre cumpre. A música, né, do C-130 ela fala dessa maneira. Então é isso aí. É um orgulho muito grande servir no primeiro do primeiro, né, sendo tripulante do C-130, e tenho certeza de que
o 390 ele vai receber o bastão, né, do CC-30 e também vai levar esse bastão com bastante orgulho para as próximas missões. Fica aqui o saudosismo do CC-30, mas temos que partir para uma nova tecnologia. E o KC-390 está aí para continuar essa missão da Antártica, que não pode parar. Temos que atender os nossos irmãos lá na estação. Tripular o CC-30 é uma honra, é um avião que onde a gente pousa, o pessoal vem correr para tirar foto, o pessoal vem correr para ver, para escutar o barulho. É o nosso avião do coração, né, o pessoal do esquadrão. E é uma pena, embora a modernidade, né, seja necessária, mas é uma pena assistir, né, o final do CC-30. Uma vez eu vi um avião que não era o CC-30 sendo cortado no Parque do Galeão. Tem vídeos na internet, tudo. E o avião parecia estar gemendo. E eu falei que eu não quero ver o CC-30 sendo cortado, né? Porque o que eu tenho hoje eu devo à Força Aérea Brasileira, e as melhores oportunidades que eu tive na vida foram a bordo do CC-30. Né? E essa missão aqui, como eu falei, é uma das missões mais importantes, que eu mais tenho orgulho, que eu gosto de falar lá fora que eu faço. Né? E é isso, o CC-30 é um carinho enorme que eu tenho por ele. A missão Antártica, por todas as características que ela tem, ela representa exatamente isso. Então, por conta das questões climáticas, das restrições de pouso e decolagem, a gente opera no limite da capacidade que a nossa plataforma, né, o nosso CC-30, ele tem disponível, né, nas condições mais adversas. Então, dentro da operacionalidade do esquadrão, esse é o último patamar. Né? Então, normalmente são os pilotos mais experientes, nossos aeronavegantes mais experientes, nossos instrutores mais experientes, são os que alcançam essa oportunidade. E eu tenho certeza que o sentimento de cada um deles, né, ao concluir cada uma dessas missões, ao operar o equipamento no máximo que ele tem disponível, a atingir o limite, né, sempre uma linha muito tênue entre o limite e o sucesso de uma missão, eu tenho certeza que é um sentimento de satisfação, né, que toda vez que ele chega em casa, às vezes no silêncio do seu lar, da sua família, ele tem aquela sensação boa que eu fiz um ótimo trabalho. E é isso que eu tenho certeza que quando ele chega nesse momento, ele relembra tudo que o fez um dia entrar para as fileiras da Força Aérea. Né? E esse sentimento ele vai, inclusive, bem além do que simples palavras podem explicar.